Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Uma vez mais nos encontramos, agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia, que compartilham os estudos com outras pessoas. Também queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e ainda agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Gerson Ferreira Lima, de Guarapari, no Espírito Santo. Marliane Inácio da Silva, ela pede orações por Fernanda Keller e família, especialmente pela filha Sofia, que está hoje completando 2 aninhos. Um alô especial para Cacilda Santos, que está parabenizando a filha Otávia, completando também mais um ano de vida. Roseli Menezes de Oliveira, de Areia Branca, em Sergipe. Ercina Becker, de Laranja da Terra, no Espírito Santo. Avani Moura, de Guarulhos, São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Pai que estás nos céus, nossa gratidão por este dia que estás nos concedendo, nossa gratidão por estes momentos que vamos agora ter para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração. Nos ajude, Pai, a estarmos, através do Teu Santo Espírito, compreendendo o Teu ensinamento e colocando em prática em nossa vida. Queremos pedir que abençoes todos os que estudam conosco, especialmente aqueles que enfrentam lutas, problemas, têm as suas dificuldades. Tu conheces cada um, conhece a fé, o coração, dê vitórias conforme a Tua vontade. Abençoes a Sofia, que está completando hoje 2 aninhos, e também abençoe a Fernanda Keller e família. Abençoe a Otávia, completando mais um ano de vida. Abençoe também, Pai, Roseli Menezes de Oliveira e família, Ercina Becker e família, Avani Moura e família, Marliane Inácio da Silva e família, Gerson Ferreira Lima e família e todos os demais, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos agradecidos. Amém. Estamos esta semana falando sobre aqueles que creram em Jesus e que são considerados pela Bíblia como bem-aventurados, felizes. E próprio Senhor Jesus disse que bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E nós, com certeza, não vimos, porque nós não estávamos lá naquela época, mas nós cremos no que está escrito na Bíblia Sagrada. Nós cremos no testemunho de todos aqueles que falaram a respeito de Jesus como Messias, o Salvador do mundo. E ontem nós falamos a respeito de Maria, que ungiu o pé de Jesus, quebrando ali um vaso de alabastro com um nardo puro e enxugando os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Maria também estava reconhecendo que Jesus era o Messias. Maria já havia sido abençoada por Jesus em diversas ocasiões e agora, em reconhecimento, ela unge então ali os pés de Jesus, e o próprio Jesus disse que estava ungindo o seu corpo para o seu sepultamento, falando assim da sua morte. Faltavam apenas 6 dias para a Páscoa e naquela semana Jesus se entregou para morrer em nosso lugar. Quando Jesus estava ali sendo julgado, ele primeiro foi levado para a casa de Anás, depois Caifás e finalmente foi levado para Pilatos. E antes de comentarmos aqui sobre Pilatos, nós encontramos aqui no Evangelho de João várias vezes registrado tentativas de líderes religiosos querendo prender Jesus, querendo levá-lo a julgamento, querendo sentenciá-lo à morte, mas o próprio Jesus dizia que ainda não havia chegado a sua hora, a hora da crucifixão. Então, desde o início do ministério de Jesus, eles quiseram prender e tirar a vida de Jesus, mas ainda não era chegada a hora. Por quê? Porque todo o ministério de Jesus estava já profetizado por Daniel nas profecias das 70 semanas, que no final das 70 semanas, na última semana, Jesus iria ser batizado, seria ungido, e na metade daquela semana, que são 3 anos e meio, o sacrifício seria tirado, Jesus iria morrer. Exatamente, estava profetizado, então eles queriam tirar a vida de Jesus antes da hora. E Jesus sabia que a sua hora chegaria quando estivesse se cumprindo as profecias de Daniel, especialmente as 70 semanas que foram dadas de graça para o povo judeu aceitar a Jesus, aceitar o Messias,
Foram 490 anos, 70 semanas proféticas. Agora havia chegado a hora. Jesus foi preso naquela quinta-feira à noite, lá no Getsêmani. Jesus foi levado perante Caifás, primeiro para Anás, depois para Caifás, e foi levado 2 vezes perante Pilatos. E então, aqui em João, no capítulo 18 e no verso 38, João 18, verso 38, nós lemos uma pergunta que Pilatos fez, perguntando a Jesus: que é a verdade? Só que Pilatos não esperou a resposta. Pilatos virou as costas e saiu. E então, Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Por quê? Porque a multidão queria que Jesus fosse crucificado. A multidão gritava: solte Barrabás, crucifique Jesus. E Pilatos, então, num gesto ali de querer dizer assim que ele não tinha nada a ver, então, com a decisão dos judeus que queriam crucificar Jesus, ele lava suas mãos e ele diz que não tinha nada a ver com este sangue inocente. Por quê? Porque aqui nós encontramos, em João capítulo 19, o testemunho involuntário de Pilatos. Vejam o que ele disse. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça e depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele dizendo: salve, rei dos judeus! E batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Veja aqui o testemunho de Pilatos, né? Eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho, e Pilatos disse: vejam, aqui está o homem. E então, quando os principais sacerdotes e os guardas do templo ouviram, começaram a gritar: crucifique-o, crucifique-o. Levem-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Veja, mais uma vez, Pilatos testemunhando de Jesus. Os líderes judeus responderam: pela nossa lei, ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim se essa não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente, se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em aramaico Gábata. Era por volta do meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo: vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele, gritaram. Fora com ele, crucifique-o. O que? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado e eles levaram Jesus. Essa descrição continua até o verso 22, eu li até o verso 16. Interessante que Pilatos, ele fez o que os judeus estavam querendo, que era crucificar Jesus, porque Pilatos não queria perder o seu cargo de governador ali da Judéia. E os judeus disseram: nós não temos rei a não ser César. E ainda disseram: aqueles que aceitam a Jesus como rei está se declarando rebelde contra César, que era o imperador. E Pilatos então ficou ali entre a cruz e a espada. Ele tinha que tomar uma decisão, só que ele se acovardou. Nós nos lembramos também que a mulher de Pilatos, ela levou um bilhetinho para Pilatos e disse que ela não se envolvesse com Jesus, que era inocente, porque ela tinha tido um sonho terrível. E Pilatos então, como eu disse agora há pouco, lavou as mãos. Lavou as mãos com água, mas as suas mãos ficaram manchadas de sangue. Porque ele poderia ter tomado a decisão de soltar Jesus. Mas ainda queremos lembrar a todos vocês que Jesus ele veio para morrer. E era naquela sexta-feira, naquela Páscoa, por causa da profecia de Daniel. Não era na Páscoa do ano seguinte e nem do ano anterior. Era naquele ano que Jesus morreu.
Estava se cumprindo a metade da última semana. E então, Pilatos, ele lava as mãos e entrega Jesus para ser crucificado. E Jesus foi colocado sobre ele uma cruz que era feita para Barrabás, e Barrabás foi solto porque a multidão escolheu soltar Barrabás, que era um terrível malfeitor. Mas assim também acontece hoje. Às vezes nós preferimos as pessoas más, as pessoas que agem errado, do que as pessoas que querem o bem, as pessoas que procuram fazer o que é correto. E isso acontece muito hoje em nossos dias. Então nós temos em nós a decisão que nós deveremos tomar. Não é outra pessoa que vai decidir por nós, somos nós que temos que tomar a decisão. Jesus então começa a levar a cruz, só que ele estava muito debilitado, caiu várias vezes, não aguentava carregar a cruz, e Simão Cirineu ia passando por ali e olhando o que estava acontecendo. Os soldados romanos pegaram Simão Cirineu e obrigaram a levar a cruz até o Calvário. Simão levou e depois ele soube quem era Jesus. Foi um privilégio, para Simão poder carregar a cruz sobre a qual Jesus morreu. E quando Jesus ali então foi crucificado, Pilatos mandou colocar no alto da cruz uma placa que dizia o seguinte: Jesus o Nazareno, rei dos judeus. E todas as pessoas que passavam podiam ler porque a placa estava escrita em aramaico, latim, grego, e aquilo era uma humilhação, porque os judeus rejeitaram a Jesus. E agora, Jesus, que veio para dar a liberdade a cada ser humano do pecado, ele é crucificado, porque esta era a profecia que dizia no Antigo Testamento que o Cordeiro de Deus viria para dar a sua vida em resgate de muitos. E era uma humilhação, e os judeus disseram: não, nós não queremos essa placa aí porque ele não é o nosso rei. E Pilatos disse assim: olha, o que eu escrevi, escrevi. Então ficou ali gravado. Mas Jesus não é somente rei dos judeus e nem apenas daqueles que viveram naquela época. Jesus é o nosso rei. Jesus ele reina e reinará eternamente. Jesus ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele voltou para os céus e a promessa dele é que ele vai voltar para nos buscar. E assim também, que nós possamos dar testemunho da vida que Jesus deu por nós e da certeza que nós temos da vitória através do sacrifício de Jesus. Assim como Pilatos testemunhou involuntariamente, dizendo que Jesus era inocente, que ele não via em Jesus crime algum, mas nós temos a certeza de que Jesus, ele veio exatamente para viver e morrer, para nos dar a vida eterna. Que nós possamos aceitar este sacrifício e viver em companhia de Jesus cada dia, testemunhando e levando outras pessoas aos pés de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas lembramos a todos que a Bíblia nos diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.